Bem? Também saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Nós vamos ler a Santa Palavra, que se encontra em 2 Coríntios 3:3. Depois a gente vai lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Coríntios 3, capítulo 3, versículo 3, e depois nós vamos para 2 Timóteo 2, 4 e 5, amém? Todos acharam? Amém. E diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos vossos corações. Louvado seja Deus. 2 Timóteo fica um pouco à frente, Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Podem sentar? Podem sentar. Vou fazer mais uma breve oração aqui por causa da minha fé. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer pela mensagem desta noite. O Senhor vai falar ao meu coração, aos nossos corações. O Senhor vai nos trazer renovo, uma vida diferente, porque nós nos alimentamos da palavra, e a palavra abre nossos olhos para a vida. Os olhos embaçados são limpos, lavados, purificados, santificados, e passamos a ter a visão diária, contemplar a glória do Senhor, o poder, o amor do Senhor. Obrigado a Deus por esta graça, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A vida triunfante na sociedade, Como nós vamos ter uma vida triunfante na sociedade? Como? Louvado seja Deus. A receita está aqui. Glórias a Jesus, É comer a palavra, é se alimentar da palavra, Porque nós vamos para a cidade que tem de olhos olhando para a gente. A gente nem imagina quantas milhares de pessoas olham para a gente. Dezenas, centenas. Cidades grandes são milhares de pessoas. Olha para você, todo mundo te vê. Você não consegue ver todo mundo. Consegue ver as pessoas que estão à sua frente, ao seu lado assim. Não dá nem para perceber quem é, porque nós temos apenas 2 olhos. E o mundo está olhando para a igreja. Estão de olhos fitos nos nossos passos, na nossa caminhada, nas nossas atitudes, nossos comportamentos, Aí embora o pessoal mede a nossa vida, e alguém já ouviu falar da verdade, conhece a verdade, está lá no mundo, e eles ficam observando as nossas atitudes, Então nós temos aqui uma receita, que todos os homens devem deixar, É para nós seguirmos esta receita, para que chegamos à conclusão, daquela vida triunfante,
É como alguém vai fazer um bolo, né? Tem que pôr todos os ingredientes certinho, amassar, fazer certinho. Aí dá aquele bolo gostoso, aquele bolo grande, fofinho, delicioso. Através de uma receita, vai fazer a rumo, provavelmente ele não vai crescer, vai ter problema, né? E na vida espiritual nós temos que seguir, louvado seja Deus, né? As regras, né? Os estatutos que o Senhor deixou para nós seguir. E o Paulo estava ciente disso, né? Diz que nós que nos alistamos para uma guerra, né? Então nós temos que nos enquadrar no desejo do nosso general. Esse general é Jesus, né? Aquele que milita, né? Ele tem que militar legitimamente. O que é militar? A palavra vem da palavra militar. O militar, ele não faz o que ele quer. O soldado, ele não faz o que ele quer, né? No campo de batalha, ele é coordenado pelo seu superior. E na vida espiritual não é diferente. O supremo ser, comandante desse grande exército, é o Deus Todo-Poderoso, é o seu Filho amado Jesus, é o Senhor Espírito Santo. E nós temos que dar ouvido ao nosso comandante, é o nosso Pai Celestial. Nós somos soldados, né? Louvado seja Deus, batalhadores do Evangelho, né? E a palavra de Deus, ela é luz, né? Louvado seja Deus. É o que diz que anda na luz tem comunhão uns com os outros, né? Então a prova que a igreja está indo bem é quando tem comunhão, né? Porque Deus trabalha com unidade. Bota ali a Bíblia de cabo a cabo, você vai encontrar sobre unidade. Tudo aquilo que desassocia, desune, separa, vem do inimigo. E nós somos ligados nesse corpo. A igreja é um corpo, irmão, né? Nós não podemos falar mal do nosso corpo, porque um lado está doendo. Falar mal do nosso corpo, né? Eu estou aqui puxando com uma perna, eu dependo dela, eu preciso dela, então não posso falar dela, né? Então é assim, a igreja é um corpo, e ela está unida pelas juntas, né? Pelas médulas, as medulas, né? Pelos ossos, pelos nervos, né? E a igreja tem que estar unida para ela ser feliz, porque enquanto tiver desunião, a desarmonia, na desarmonia o inimigo trabalha desse lado B da palavra de Deus. Ele trabalha com a desarmonia, ele luta para que a igreja se integra. Mas a palavra nos manda, como homens e mulheres, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós começamos a fazer parte de um exército. Então temos que estar sujeitos às ordens do nosso superior, que é o Senhor Espírito Santo. Ele constituiu na sua igreja, né, para administrar a sua igreja, pastores, doutores, bispos são presbíteros, né? Que dirige congregação, são presbíteros, né? Então ele constituiu para dirigir esse corpo, né? Louvado seja Deus, com o poder emanado dos céus. É o pastor aquele que cuida, aquele que está vigilante, né? 24 horas por dia orando, buscando a Deus, preocupado com as ovelhas. Louvado seja Deus. Então nós temos que estar nos militando de uma forma legítima, e para ser de uma forma legítima nós temos que estar de olho nas Escrituras, né? Nosso Deus é suas misericórdias dura para sempre. E quando nós lutamos, né, esta batalha espiritual, não é uma batalha natural, de pessoa para pessoa, não. É uma batalha contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é um lugar celestial? A Bíblia diz que a glória de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vida da irmã, do irmão, do irmão, da irmã. Então está a glória de Deus, né? Então os lugares celestiais é onde está o homem e a mulher de Deus. Então nós temos uma batalha, né? Nós estamos no campo de batalha e nós temos que
estar perdoando uns aos outros, para que nós tenhamos comunhão com Ele, com o Senhor. Louvado seja Deus. E o sangue do seu Filho nos purifica, nos santifica, nos liberta dos pecados dessa vida. Os nossos mínimos pecados eles são anulados pela nossa obediência à palavra do Senhor. Jesus, louvado seja Deus, Ele está intercedendo por nós. É um lugar chamado Santo dos Santos, né? Um lugar santíssimo, louvado seja Deus. Então nós temos que estar em obediência, né? Obediência ao pastor, ao líder da igreja, ao professor que dá a aula da escola dominical, ao líder dos jovens, né? Ao líder dos varões. As pessoas têm que dar sempre na obediência para que a igreja possa desenvolver, né, a vontade de Deus. Louvado seja Deus, né? A igreja tem que ter a eficácia, né? A eficácia é a qualidade. A igreja tem qualidade, ela está cheia do Espírito Santo, né? Então todos nós devemos estar cheios, precisamos buscar a Deus na oração, na leitura da palavra, para fazermos esta grandiosa obra, porque nós precisamos do combustível da vida, é o poder do Espírito, né? O carro caminha aí fora, tem que pôr gasolina, óleo diesel, né? Álcool, e a vida espiritual é movida pelo poder de Deus, né? Não basta ser crente, ficar na igreja 20, 30, 50 anos na igreja, se nós não enchermos de Deus, que é isso que nos impulsiona a caminhar, isso que nos dá força para contemplar a glória do Senhor, para ver Deus pela fé, ver o universo de Deus, ver a nossa morada eterna nos céus, com os olhos da fé. E quando nós nos alimentamos espiritualmente, os nossos olhos espirituais se abrem, a nossa mente passa a ser a mente de Cristo, né? Uma mente limpa, uma mente pura, uma mente santificada pelo poder da palavra. A palavra regenera, a palavra lava, limpa, purifica, santifica, e nós estamos com a palavra, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o mundo, né, eles cometem abominações sem sentir vergonha. Por quê? Porque eles estão em lugares escuros. Deita e rola, anda seminu para a rua e não sente vergonha. Eu falando isso, eu me lembrei do caso de um irmãozinho novo convertido, recebeu Jesus como Salvador. Ele tinha pouca roupa, né? Só tinha uma calça para ir para a cidade, uma camisa e um calção. E ele saía sem camisa, para dar uma volta na vila sem camisa, só de calção. E o dia que se converteu a Jesus, ele resolveu sair sem camisa, de calção, andando para a rua. De repente bateu um temor tão grande, uma vergonha tão grande, que ele não sabia como voltar para casa, porque ia encontrar alguém na rua e ia ver a sua nudez, porque a pessoa tinha recebido a luz, tinha recebido a glória do Senhor, e ele ficou com vergonha de andar naquela situação, sabendo que tinha uma semana atrás tinha aceitado Jesus como Salvador. Ele ficou envergonhado, ficava desesperado, não via onde chegar em casa, as pessoas passavam por ele, se sentia nu, né, com as vergonhas, né, expostas. Mas ele estava vestido de calção e sem camisa, né? Mas aí ele foi entendendo aos poucos, né, que, louvado seja Deus, o homem de Deus, quando recebe o Espírito Santo, ele tem que cobrir o seu corpo, né? Cobrir o seu corpo físico e o corpo espiritual. Eles têm que estar preparados, né? Porque o homem de Deus, ele tem que ser um testemunho, para que as pessoas olhem para ele ou para ela e dizem: esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. O seu testemunho fala. O testemunho, irmãos, fala mais do que 1000 palavras, né? O nosso comportamento é uma mensagem transmitida ao mundo, né? É uma mensagem que nós transmitimos. Por isso que nós não podemos andar literalmente desordenadamente, e nem espiritualmente, porque o mundo observa os nossos comportamentos, né? Louvado seja Deus, né? Nós somos a luz do mundo. Está lá em São Mateus capítulo 5, versículo 15, né?
Nós somos uma cidade edificada em lugares altos. Eu me lembro quando eu era criança, a gente morava ali no estado do Paraná, e era um lugar meio alto assim, tinha uma colônia. Quando chegava a noite, a gente sentava num barranco alto em sua vida, e a luz de Deus é um favor de Deus em nós. Nós não merecemos, estamos andando muito no pecado, né? Fazendo coisas erradas, mas a misericórdia nos alcançou e trouxe para esta graça, que é um favor que nós não merecemos e que o Senhor nos concedeu esta graça. Por isso nós estamos aqui, por isso que nós somos felizes. Louvado seja Deus. Aleluias, glórias a Jesus. Esta presença gloriosa está entre os homens, está em Apocalipse 21, 23. Louvado seja Deus. Salmo 27, 1, né? A luz, né? Ele é minha luz e a minha salvação. Está em Isaías capítulo 9, versículo 2, né? Jesus ainda não era manifesto. O Isaías teve a revelação e escreveu lá na antiguidade, 700 anos aproximadamente antes de Cristo nascer. Ele disse que Jesus, o Filho de Deus, haveria de brilhar na escuridão, no lugar mais escuro da face da terra. O que significa isso? O mais escuro, o menos escuro. O mais escuro é aquela região mais pecaminosa, mais desordeira, mais problemática, que mais irritava Deus. E quando vem esta luz, que é Jesus, nasceu nesta região, né? A luz brilhou e trouxe alegria aos povos. Houve regozijo com a presença da luz. Irmãos, não tem coisa mais terrível você chegar na sua casa, está tudo escuro. Apesar de você conhecer ela, se você não achar o interruptor, você entra trombando com a mesa, trombando nas cadeiras, né? Porque é um lugar escuro. Mas se você achou o disjuntor, quando você acende a luz, traz uma alegria, traz assim, né? Uma paz, porque a luz acendeu. Se a luz natural nos proporciona essa alegria, quanto mais a luz espiritual, ela permanece em nossas vidas, irmãos, enquanto nós estivermos na obediência da palavra. Ele permanece para sempre, eternamente na minha e na sua vida. Mas Deus chama-nos a atenção, porque o mundo é pecaminoso, o mundo tenta nos arrastar, a força, a fúria do inimigo, né? E nós não podemos ceder à tentação. A tentação bate na nossa porta, direto querendo nos minar a nossa vida. O que significa minar a vida, né? Um tempo atrás eu preguei sobre minar, né? O inimigo mina a vida do homem. Minas são armas de guerra. Os países, todo país tem arma de guerra. Mina parece uma panela de pressão redonda, com a válvula em cima, cheia de explosivo. O soldado não vê, vai andando e pisa na mina, ela detona e ele morre. O diabo faz isso. Ele mina o nosso campo de batalha para nos destruir, né? Mas nós estamos na luz, nós conseguimos enxergar, nós percebemos as minas do inimigo que armou para nos destruir. O soldado na guerra, no sentido natural, eles têm o aparelho, né, de detector de metal. Vai passando esse detector, aquela luta lá, tira aquela batata desse tamanho, com um bilhão em cima, e vai arrancando as minas para que eles possam passar, né? Então o mundo é um campo minado, aonde você vai ter armadilha para te pegar, né? Para te detonar. Nosso Deus, Ele habita numa luz inacessível. Está lá em Timóteo 6,16. Nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas pelo contrário terás a luz da vida. Está lá em João 8,12 e 12,46. E também nós somos o sal da terra. Louvado seja Deus, né? Sal da terra. No mundo corrompido, somente o sal somente impede ou retarda, né, aquilo que haveria de estragar. Então nós temos que ser verdadeiramente o sal,
fazer com que as pessoas olhem para nós e tenham sede. Eu quero ser crente. Normalmente a mulher fala assim: quero ser crente igual. Deixou passar 8 anos do seu tempo, nem converter, nem virar crente. Aí morreu de acidente, né? Morreu de acidente, por quê? Porque ninguém vira crente, se converte a Deus. Então tem que fazer com que o povo tenha sede. Eu quero ser crente, mas eu quero ser igual esse crente. Igual aquele eu não quero, porque é um sal estragado. E a Bíblia diz que o sal estragado, para que nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens, ser lançado fora e pisado, né? Às vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém e diz: eu vou ser crente, eu tenho um parente lá que eles falam que aquela palavra meio esquisita lá, né? Crente igual aquele lá, eu não quero ser. Então procura ser crente igual eu. Segue os passos de Jesus, que eu estou seguindo também, né? O testemunho fala, a luz de Deus está na nossa vida. Então as pessoas começam a observar e têm desejo de ser um crente fiel. Eu, quando estava lá no mundo, tinha desejo de ser crente, mas fiel. Não quero ser crente meia boca igual o evangelho no serviço. Aqueles que é crente, na igreja quando chega aqui não é, né? Conta piada, senta na roda dos servidores, fala palavrão, e lá na igreja terno e gravata. Eu ficava indignado com aquela situação. Tipo que eu me converti, eu quero ser crente de verdade. Quero andar na verdade de Deus. O dia que eu me converti mesmo, mas já pulei de cabeça já na palavra. Eu falei assim: agora vai ou vai? Quero ser um homem de Deus verdadeiramente. Quero alcançar essa misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós abrimos o coração para o Senhor, Ele entra e faz morada, e morada para sempre. Louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus. Somos o sal da terra. Estamos cumprindo bem a nossa finalidade de sal. O sal não pode estar derrancado ou rançoso. O sal rançoso é aquele crente problemático, né? Dá mau testemunho. As pessoas olham assim e dizem: nem parece que é crente, né? Porque vê o comportamento, as atitudes, não é de uma pessoa fiel, não é de um sal verídico, um sal verdadeiro, né? Mas é um mau testemunho, né? E também a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, né? O Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, né? E essa carta não tem como os homens não lerem. Eu acabei de falar, entrar nesse assunto, né? As pessoas olham para nós e veem que nós somos diferentes. Uma carta que todo mundo pode ler na nossa vida. Todo mundo pode ler. Não tem como esconder isso por causa da fé, da fidelidade ao Senhor, né? Louvado seja Deus, né? Quando a gente consegue ganhar um vizinho para Jesus, é um bom sinal. É um sinal que a gente tem um testemunho bom. O vizinho segue nosso testemunho, né? Porque eles observam palavra por palavra que nós falamos, para falar bem ou falar mal, né? Mas vê que a pessoa é uma pessoa do bem. Louvado seja Deus. Então essa carta tem que ser lida por todos os homens, né? E Deus, né? E Paulo, usado por Deus, deixou assim. Paulo usou esta linda figura ao comparar as duas alianças de Deus. Fez com os homens uma registrada em tábuas de pedra, e a segunda impressa nos corações dos homens. Uma procura a justiça do homem, a outra evidencia a justiça de Deus, né? Então, no tempo da lei, se obedecia a lei para viver, né? Hoje obedece a Cristo e a lei está gravada em nossos corações. Nós lemos a Bíblia, Deus grava no nosso coração. É escrito na tábua do coração. Lá no passado, o povo não conseguia guardar a palavra porque eles não tinham o Espírito de Deus, então era gravado em pedras. De tempo em tempo tinha que ler aqueles mandamentos para eles obedecerem. E hoje já está gravado no coração, né? Pelo poder do Espírito Santo, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a palavra, a mensagem, e ela é gravada em nossos corações. Então nós temos tudo para sermos vencedores. Louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus. É inevitável que todos leiam, porque estamos crucificados com Cristo no alto do Calvário, de braços abertos. São João 19:34.
Nossos sentimentos e obras têm que estar em alto relevo. O mundo só consegue perceber que nós somos fiéis porque estamos em alto relevo. Os irmãos já viram aquelas escritas em braille? O cego não consegue ler, então eles escrevem no alto relevo, lá numa planilha, né, no alto relevo, e o cego vai passando o dedo assim e vai acompanhando as curvas e vai fazendo a leitura, né? O mundo está cego, não tem Deus, não serve a Deus, mas o crente de alto relevo, ele percebe que aquela pessoa é de Deus. Ele lê a nossa história, louvado seja Deus, né? É algo maravilhoso, né? E também temos que ser a testemunha de Jesus, né? Apóstolo João veio testemunhar de Jesus, né? João, ele é filho de Zacarias, ainda no Antigo Testamento tinha um sumo sacerdote, por nome Zacarias, né? Ainda aquela história que a mulher era estéril, não tinha filhos, e ele demorou de sair lá do lugar que ele estava, lá no Santo dos Santos, né? E aí, quando ele saiu, ele saiu mudo, porque o anjo apareceu lá e disse: olha, a tua mulher vai ficar grávida e vai ter um filho. Ele disse: mas já sou velho, minha esposa também é velha, já somos avançados em idade, como vai ser esse negócio? Eu acho que você vai ficar mudo até ela ficar grávida e o menino nascer, porque você duvidou da palavra. Aí quando ele saiu mudo. Aí todo mundo perguntando o que tinha acontecido, e ele dando sinal com a mão e pediu uma tapinha lá e escreveu, né, um acontecimento lá com ele. E quando a criança nasceu, ele soltou a língua e voltou a falar novamente, né? E nasceu João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio aplanar o caminho. Ele disse: vim eu como uma candeia. Eu não sou o Cristo. Alguém perguntou: você é o Cristo? E disse: eu não sou o Cristo, né? Mas eu vim como uma candeia para iluminar. Dentro de nós tem uma lâmpada, somos uma candeia também. Louvado seja Deus, né? E esta luz veio do alto dos céus aos nossos corações, né? E ele pregou no deserto para cumprir as profecias de Isaías e outros que pregaram a respeito daquele que haveria de aplanar, preparar a chegada do Salvador do mundo. E eles eram primos e foram criados separados, e o João não conheceu Jesus a não ser no dia do batismo, quando se encontraram no Rio Jordão. João estava batizando, Jesus veio para se batizar. João recusou, dizendo, né, como eu vou batizar o meu Senhor, né? Eu careço de ser batizado por ti, mas tu está vindo a mim. Jesus disse: agora é necessário que isso aconteça. E João testificou, né, ali que ele, João, não era digno de abaixar e desamarrar as sandálias dos pés de Jesus, que Jesus é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Então João é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. Louvado seja Deus. Ele preparado o caminho do Rei, do nosso Deus. E muitos outros foram testemunhas de Jesus, né? Nós somos testemunhas de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, estamos testemunhando do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus, né? Também uma mulher lá na antiguidade, né? Está lá em João 4, capítulo 4, versículo 28 e 30. Jesus estava ali na região de Samaria, né? E Jesus chegou, tinha uma mulher tirando água lá de um poço. Jesus disse: dá-me de beber, mulher. Disse: como eu posso te dar de beber se o poço é fundo? Né? Aí Jesus disse: olha, se tu me conhecesse o dom de Deus, tu pediria e eu lhe daria água viva. E ela se interessou pela água viva. Senhor, então me dê dessa água viva para que nunca mais eu venha nesse poço. O poço é muito fundo, né? E os discípulos que iam para a cidade comprar alguma coisa, quando voltou, tocou Jesus conversando com a mulher samaritana na beira do poço. E aquela mulher foi na cidade, Jesus revelou o segredo dela, revelou a vida dela, que ela tinha. Jesus falou: vai lá, chama o teu marido e vem cá. Ela disse: não, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: tu tiveste 5 maridos, nenhum é o teu marido. Disseste com verdade. Era uma mulher prostituta, né? E aquela mulher disse: mas não, tu é profeta, né? Aí tiveram um diálogo lá e ela correu para a cidade e anunciou que tinha encontrado Cristo.
Salvador do mundo. Aí veio uma multidão. Disse, mulher, agora não é pela tua palavra que nós vimos com os nossos olhos que esse é o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Deus é bom, as suas misericórdias duras para sempre. Louvado seja Deus. Como luz, sal, carne e testemunho, este é o desafio de viver Cristo em nossos dias. A tarefa é difícil e não é impossível aos cristãos. Amém? Ficamos com essas palavras, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando dos nossos corações. Deus abençoe.